Deus entrou no mundo como um bebê, não num palácio, num estábulo que cheirava a esterco, não anunciado por reis, anunciado para pastores sujos. Esta é a história real do nascimento de Jesus, e ela não é nada parecida com o que você aprendeu na escola dominical. Porque naquela noite em Belém, enquanto Roma contava impostos e Herodes conspirava no poder, o Criador do universo se tornou tão frágil quanto você já foi um dia. Um Deus que chora, que sente fome, que depende de mãos humanas para sobreviver. Isso não é fábula de Natal. É o momento mais perigoso e radical da história. Se inscreva para continuar sendo abençoado. O Império Romano não governa. Ele esmaga. Herodes não reina. Ele apavora. E o povo de Israel não vive, sobrevive. 400 anos de silêncio divino. 400 anos sem profetas. 400 anos de céu fechado. A esperança se tornou memória. O Messias prometido virou lenda de avós. E quando você espera tanto que dói, aprende a não esperar mais. Mas enquanto impérios construíam monumentos ao próprio poder, Deus preparava um estábulo. Nazaré, cidade tão irrelevante que nem aparece no Antigo Testamento. Pequena demais para mapas. Simples demais para a história. Exatamente onde Deus queria estar. Siga, porque a forma como Deus age quando tudo parece perdido vai redefinir o que você entende por poder. Maria não era ninguém que os livros de história registrariam. Não vinha de linhagem real. Não estudou nas sinagogas. Não tinha influência, riqueza ou voz pública. Era adolescente, pobre, uma garota de Nazaré. O que, para qualquer pessoa com poder, significava basicamente nada. E então, um anjo rasga o véu do cotidiano. Você conceberá um filho. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Não um aviso, um anúncio, algo já decidido nos corredores da eternidade. Maria não pede isso, não se candidata. Ela é escolhida, não porque era perfeita, mas porque estava disponível. E quando o medo dá lugar à rendição, ela responde com as palavras mais poderosas já ditas por um ser humano. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Nenhum exército foi convocado com tanta autoridade. Nenhum rei decretou algo tão irreversível. Siga, porque pessoas comuns ainda são o método preferido de Deus para mudar o mundo. Você ama o nascimento de Jesus? Comente. Eu amo Jesus. José descobre. Não pelo anjo, não ainda. Primeiro vem a notícia humana, crua e devastadora. Maria está grávida. A lei de Moisés é clara. A sociedade implacável. Ele poderia expô-la publicamente e ninguém o julgaria. Poderia simplesmente partir e todos entenderiam. Mas José decide protegê-la em silêncio. Antes mesmo do sonho. Antes da explicação divina. Ele escolhe a misericórdia quando a justiça humana pediria vingança. E então, no meio da noite, Deus fala: José, filho de Davi, não temas receber Maria. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. José acorda, obedece, e com isso, torna-se o pai terreno do Filho de Deus, não por biologia, mas por fidelidade. Ele nos ensina algo esquecido. Às vezes o milagre de Deus depende de alguém decidir não abandonar. Deus está falando com você? Deixa o like. Um decreto sai de Roma. Todos devem se alistar, cada um em sua cidade de origem. César Augusto, sentado em seu trono de mármore, não imagina que está cumprindo uma profecia de 700 anos. Miqueias havia escrito: Mas tu, Belém, pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que será o governante em Israel. José e Maria caminham, estradas empoeiradas.
noites ao relento. Maria grávida de 9 meses, montada num jumento, sentindo contrações enquanto Belém ainda está a quilômetros de distância. O Salvador do mundo não chega em carruagem dourada. Chega suado, cansado, humano. E dentro do ventre de Maria, o próprio Deus que criou as montanhas agora sente cada solavanco do caminho. Siga, porque o Deus que você busca nunca esteve distante. Ele sempre escolheu caminhar conosco. Belém está lotada. Parentes distantes ocupam os quartos. Estalagens estão cheias. Portas se fecham, uma após a outra, diante de um casal que ninguém reconhece. Não há lugar. A frase que define a humanidade diante de Deus desde o Éden. José encontra um estábulo. Não é caridade. É o último recurso. Cheira a esterco e palha úmida. Animais mastigam indiferentes enquanto Maria entra em trabalho de parto. E então, o choro. Um bebê nasce, pequeno, vermelho, vulnerável. Maria o envolve em pano simples e o coloca numa manjedoura, um coxo de alimentação animal. O Criador de galáxias agora cabe em braços humanos. O Verbo que falou e fez o universo existir agora balbucia sons sem palavras. Aquele que não precisa de nada agora depende de leite, calor e proteção. Este é o escândalo. Deus não vem resolver tudo de longe. Ele entra, ele desce, ele se torna um de nós. Siga, porque este momento redefine eternamente quem Deus é e quem Ele escolhe ser por nós. Magos, estudiosos de estrelas, gentios que não conhecem as escrituras hebraicas, mas que viram algo no céu que os tirou de suas terras e os fez atravessar desertos. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Herodes treme. Jerusalém se perturba, porque um verdadeiro rei não é coroado pelo sistema. Ele é reconhecido por quem tem olhos para ver. Os magos encontram Jesus, não em palácio, numa casa simples, e se prostram. Trazem ouro, realeza, incenso, divindade, mirra, sofrimento e morte. 3 presentes que profetizam toda a sua missão. Enquanto Herodes conspira no trono, tentando matar o que não pode controlar, o verdadeiro rei descansa no colo de Maria. Porque poder verdadeiro não precisa gritar, ameaçar ou destruir. Ele simplesmente é. Siga, porque entender quem realmente governa o universo muda tudo. Jesus não nasceu assim por acidente. Cada detalhe foi proposital. Nasceu pobre, para que nenhum pobre se sentisse distante demais. Nasceu rejeitado, para que nenhum rejeitado se sentisse esquecido. Nasceu vulnerável, para que nenhum ser humano frágil duvidasse. Ele entende. Não foi fraqueza, foi estratégia divina. Porque o Deus que você procura não está no topo de uma escada impossível. Ele desceu, entrou na lama, sentiu frio, fome, medo. Ele não salvou a humanidade de longe. Ele veio até aqui. E isso muda tudo. Porque agora, quando você clama no desespero, não está falando com alguém que não entende. Está falando com alguém que já esteve lá, que chorou, que sangrou, que morreu. Siga este perfil se você quer continuar vendo a Bíblia sair das páginas e explodir na realidade. Porque o que você está prestes a descobrir nas próximas histórias vai desafiar tudo o que você pensava saber. A Bíblia não é mito, não é fábula, não é autoajuda espiritual. A Bíblia é real e ela está viva.